Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica dominical. Nós vamos agora iniciar o capítulo 3 da lição Entendendo o Novo Testamento. Então nós vemos aqui o capítulo 3, onde fala sobre epístolas, que significa epístolas, cartas ou missivas. Assim são chamados os 21 livros. Então nós vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Epístolas vem do grego epístole, certo? Epístole, que significa comunicação escrita ou uma carta. Então, esse é o significado da palavra epístola, certo? Repetindo, vem do grego epístole, que significa comunicação escrita ou um tipo de carta. E o interessante é que no Novo Testamento, lembrando, vou repetir, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, certo? Grego popular. Como, por exemplo, como eu já falei aqui no capítulo 1, o grego koiné, que era o idioma popular, assim como o inglês é hoje. O inglês hoje é um idioma comercial. Se você fala inglês, você vai praticamente poder se comunicar com qualquer país do mundo. Não com todos, lógico, mas o inglês hoje ele é um idioma comercial. No meio comercial, para se comercializar com outro país, você sabendo falar inglês já está de bom tamanho. Vamos lá? O interessante é que eu coloquei aqui, olha, dos 27 livros do Novo Testamento, certo? Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas. 21 são epístolas. E é o que fala aqui no capítulo 3. Vamos lá? Das 21 epístolas, nós temos 13 que são de autoria de Paulo, que são chamadas de cartas paulinas, que foram escritas por Paulo. Quais são essas? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então todas essas aqui, em total de 13, certo? São cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo. É por isso que são chamadas de cartas paulinas, certo? E também tem as cartas chamadas cartas universais, que são total de 8 cartas, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. São chamadas de cartas universais. Então são um total de 8, certo? Total de 8 cartas. E nós vemos aqui que esses escritos, as epístolas, eles foram escritos e enviados a pessoas individualmente e também a grupos, igrejas. Nós vemos aqui qual era o sentido dessas cartas. Era de instruir, consolar, animar e exortar todos a uma santidade e serviço ao Senhor. Então nós vemos aqui que essa era a ideia aqui das cartas, né? com o sentido de instruir, consolar, animar e exortar, certo? E nós vemos aqui que em toda a Bíblia tem mais ou menos 40 escritores, certo? Nós aprendemos isso estudando a Bíblia. No Novo Testamento, o Novo Testamento ele passou mais ou menos um período de mais ou menos 50 anos para ser escrito. Então, o Novo Testamento passou mais ou menos 50 anos para ser escrito. Até o final do século I depois de Cristo, todo o Antigo Testamento foi escrito. O último livro a ser escrito, acredita-se que foi o livro de Apocalipse, escrito por João ali na ilha de Patmos, mais ou menos entre 90 e 96 depois de Cristo. Então foi o último livro ali a ser escrito. Então até o século I depois de Cristo, todo o Novo Testamento tinha sido escrito. Aí eu tenho uma pergunta aqui que é interessante. Quantos autores tem o Novo Testamento? Certo? Vamos lá. Nós vemos aqui que Mateus ele escreveu um livro. Um livro é de autoria de Marcos. Lucas escreveu 2 livros, que foi o livro de Lucas e o livro de Atos. João escreveu 5 livros. O Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João e o livro de Apocalipse, totalizando 5.
13 são de autoria de Paulo. Nós vemos que 13 aqui são de autoria a Paulo. Tiago escreveu um, Judas escreveu outro, Pedro escreveu dois, Hebreus, muitos estudiosos dizem que foi Paulo que escreveu. Mas nós não temos certeza. Pode ter sido Paulo, pode ter sido Lucas, pode ter sido Timóteo, pode ter sido outro escritor, mas nós vemos, de uma forma geral, o autor de Hebreus é desconhecido. Ou seja, o Novo Testamento tem mais ou menos aí 9 autores, certo? Então, todo o Novo Testamento, que passou mais ou menos um período de 50 anos para ser escrito, é mais ou menos 9 autores que escreveram todo o Novo Testamento, certo? Então, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Eu confesso que eu estou aprendendo muito nessa lição. E vou repetir, às vezes a gente olha assim para uma lição de juvenil, eita, para o juvenil não serve para adulto. É aí que muitas pessoas se enganam. As lições juvenis são muito boas mesmo. Eu estou aprendendo muito. Então, eu aprendo muito, espero que você também possa aprender muito. E o que eu sugiro a você é que sempre se esforce para fazer uma aula dinâmica ali no meio da sua classe, dos jovens, adultos, crianças, juvenis. Se tiver de idosos, dos idosos, mas geralmente os idosos ficam na classe dos adultos. Então, pergunte a opinião de alguém, peça para alguém ler um versículo, peça para alguém dar uma opinião sobre tal assunto. Eu gosto muito daquela aula dinâmica. Na classe que eu dou aula, eu dirijo uma congregação, uma congregação não, perdão, eu dirijo uma escola bíblica numa determinada congregação. Em outra eu dou aula na classe dos adultos. Quando tenho uma oportunidade também dou aula na classe dos juvenis. Então, lá eu comprei um flip chart, coloquei um flip chart, aí eu vou colocando os tópicos que eu vou falando. Então isso ajuda muito na forma didática para se aprender. Mas uma aula gostosa é aquela aula quando é um assunto que a gente gosta, é um assunto que nós entendemos, que a gente tem prazer em entender, e aquela aula dinâmica, onde um fala uma coisa, faz uma pergunta, ou cada um dá sua opinião. Às vezes já teve vez de eu jogar uma casca de banana, ver se as pessoas ali vão aceitar essa passagem. Aí alguns falam de uma forma que não é tanto feita a Bíblia diz, mas a gente vai lá e corrige. Às vezes alguém faz uma pergunta, se eu não souber responder como professor, se você não souber responder como professor, nota a pergunta e diz, olha, na próxima aula eu trago essa resposta. Então, procure fazer uma aula dinâmica. Então, o gostoso da aula é quando é uma aula dinâmica, quando todos participam. Peçam para os alunos, cada um citar alguns livros que são parte do Evangelho, das cartas paulinas, das cartas universais. Pergunta quem foi que escreveu. Então, até para quebrar aquele gelo na aula ali, para não ficar só lendo e o outro só ouvindo. Mas o bom mesmo é aquela aula dinâmica. Então, eu vou parar por aqui. Paz do Senhor, espero que você tenha aprendido. Mais uma vez, estou falando aqui, repetindo, tomara que você tenha aprendido. Também se você acha que, olha, faltou falar tal coisa, comenta aí nos comentários. Paz do Senhor, que Jesus Cristo possa lhe dar uma ótima semana na presença de Deus. E até o próximo vídeo, a próxima lição, que também está muito boa. Paz do Senhor.